Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, como nós fazemos sempre. Mas primeiro vamos nos encomendar a Deus, rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura, tá bom? Da Bíblia, tá bom, gente? Nós estamos estudando o livro do Deuteronômio. Graças a Deus, nós já estamos aí caminhando para a reta final do Pentateuco, né? O Deuteronômio é o último livro, né, do que a gente chama de Pentateuco, e os judeus chamam de Torá, a lei de Moisés. Né? Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio. Já estamos na parte final. Moisés, né, já está nos seus discursos, já está no finalzinho já da vida dele, onde ele está no deserto, a caminho da terra prometida, onde Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E Deus começa a dar as leis para os judeus, além dos 10 mandamentos. Os judeus tinham diversas leis, não é? Então, gente, hoje nós paramos no capítulo 21 do Deuteronômio. Hoje nós vamos ler o capítulo 22, na página 284 da Bíblia de Jerusalém. Se você tiver uma Bíblia de Jerusalém, é a página 284, o capítulo 22. Vejam, lembrando, tá, que aqui Moisés, em nome de Deus, recebe as leis e passa para o povo. Por quê? O povo vai chegar numa terra totalmente desconhecida, de pagãos, onde tem diversos povos idólatras que não conhecem o Deus verdadeiro. E como Israel é um povo separado, então Deus começa a dar a lei. Vocês vão seguir a lei de Moisés, a lei a lei de Deus, através que Moisés vai falar para vocês. Então Deus começa aqui a colocar para eles diversos preceitos que era para eles viverem ali naquele lugar que eles iam habitar. Por isso que muitas coisas aqui a gente já não precisa viver. São coisas para eles. Por isso que eu nem vou ler algumas coisas aqui, eu vou pular. Tá? Eu vou pegar o sentido teológico de algumas coisas que nós podemos trazer para hoje. Mas eu não vou ler essas leis lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque era para os judeus, não era para nós. Tanto que São Paulo, ele fala, essas coisas, essas leis lá do Antigo Testamento não é para nós cristãos. A nossa lei é o Evangelho, é o Novo Testamento. Então eu não vou ler tudo que está aqui, porque além de ser cansativo, não é para a gente viver hoje. Isso é para os judeus, e nós não somos judeus, nós somos cristãos. Tá? Então, aí no capítulo 22, ele fala várias coisas aí que eu vou até pular. Ele fala aí sobre
o boi, sobre a ovelha do irmão, não é? Que é para você não maltratar, né, aquilo que é do irmão. Então, nesse capítulo 22 aí, ele fala, né, dos animais que pertenciam, né, porque Israel, como eu falei, vai chegar ali naquela terra, não é? E Deus fala para eles respeitarem, cada um respeitar a sua terra, os seus animais, os seus alimentos, cada um vai ter o seu e cada um vai respeitar o do outro. Então é isso que Deus fala aí no capítulo 22, tá bom? Fala do respeito que você tem que ter com o vizinho, tá? Por isso que você não pode invadir a casa do vizinho, né? É bom até ter um limite, um muro, não é? Então a moral católica, né, ensina que você não pode invadir terra do outro, que você não pode, né, até para entrar na casa do outro você tem que pedir licença, né? Nem a polícia pode entrar na sua casa sem um mandato, sem autorização, porque é propriedade privada. Então é isso que Deus está falando aí no capítulo 22. Tá? No versículo 5, ele fala aí uma coisa moral. A mulher não deverá usar artigo masculino e nem o homem se vestirá de roupas de mulher, pois quem assim age é abominável ao Senhor teu Deus. Então, isso aí, gente, é moral. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. O homem deve ser masculino e a mulher deve ser feminina. Não tem esse negócio de ideologia de gênero, né? Hoje virou moda. São 10, 15, 20 gêneros. Não é nada disso. Deus criou 2 gêneros só, homem e mulher. O plano de Deus é esse. Deus fez tudo certinho, gente. Tá? O que desorganizou foi o pecado original. Mas mesmo assim está bem claro. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e eles devem se portar. O homem, ele deve se portar como homem e a mulher deve se portar como mulher. Ou seja, o homem deve ser masculino e a mulher deve ser feminina. Ok? Os dois não devem, o homem não deve querer ser mulher e a mulher não deve querer ser homem. Tá? Então, a lei de Deus é essa. Tá? Hoje pode estar tudo mudado, tudo virado, mas a lei do nosso Deus é essa. Foi assim que Deus fez, assim que Deus quis, né, para o seu povo. Tá bom? Aí ele continua falando nos outros versículos. Ele continua falando sobre os animais, que eu não vou ler, né, para você respeitar os animais, né, as árvores, né, do vizinho, do seu irmão. Podemos passar isso aí, não é? A casa, você deve construir a sua casa e você deve construir de acordo com aquilo que Deus, a condição que Deus te deu, você deve fazer, né, a sua casa, né, o que Deus está falando aqui, ok? A vinha, semente, os frutos, né, aí tudo aquilo, o boi, né, aí tudo isso nós podemos passar, tá bom? Isso aí é somente para aquele povo viver ali, tá? Como irmãos, vamos dizer assim, ok? Então nós podemos passar. Depois ele vai falar sobre a questão da virgindade, tá? Ele vai falar aí sobre a mulher que é virgem, ok? Como eu falei, né, como eu expliquei, a Bíblia foi escrita num contexto machista. Então aqui só fala da mulher, não fala do homem. Tá? Então aqui no Antigo Testamento, ele vai dizer o quê? Que um homem, se ele se casar com uma mulher e ela for virgem, ele não pode, ele desonrou a mulher. Então ele, na época, ele tinha que casar com ela. Ok? Então é isso que Deus está falando aqui. Ele não pode sair, depois que ele desonrou ela, sair defamando a mulher. Não. Se a mulher era moça e ele acabou desonrando, né, ele tinha que assumir um compromisso com ela.
Essa era a lei do Antigo Testamento, não é? Então, é claro que no Novo Testamento isso mudou, tá? Essa questão de viver não quer dizer que hoje o homem tem que casar com uma mulher virgem, não. Tá? Mas aqui a lei do Antigo Testamento era essa. Se a mulher fosse virgem e o homem desonrasse a mulher, ele tinha que casar com ela. Era a lei do Antigo Testamento. Tá bom? Claro que para nós hoje isso não vale mais, não é? Ninguém é obrigado a casar com outro, não é? Claro que o cara que faz isso, ele cometeu um pecado. Se ele não tem intenção de casar com a mulher, ele não deve desonrar ela. Tem mulher que ainda tem o princípio de casar virgem, né? Então o cara que faz isso hoje, ele comete um pecado, ok? E aqui também ele pede provas da virgindade também da mulher. Inclusive aqui acontecia o quê? Aqui fala uma coisa interessante, que o homem, se a mulher... Se ele quisesse provar a virgindade de uma mulher, se alguém duvidasse da virgindade de uma mulher, ele podia até provar colocando um lençol, né, com a prova da virgindade da mulher. Isso, gente, até numa novela aconteceu, né? Eu assisti uma novela uma vez onde o homem fez isso, pegou lá o lençol lá que ele tinha feito, né, relação com a mulher lá e pendurou lá no varal, porque o pai não acreditava que a filha era moça. E ele falou, não, no varal não, colocou em cima da mesa, não, a sua filha era virgem sim. Então, aqui inclusive fala isso. No versículo... No versículo 17 fala assim, do capítulo 22. Eis aqui as provas da virgindade da minha filha. Estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Olha aí. Então, para provar a virgindade da filha, né, eles colocavam lá o lençol lá para todo mundo ver a prova que a menina realmente era virgem, não é? Agora, acontecia também daquelas também que fingiam que eram virgem. Aí não. Se a mulher fingisse, né, para o homem, aí podia até morrer. Ela era até apedrejada. Por isso que Nossa Senhora, não é? Ela ficou grávida, e São José, como ele não tinha nada com ela, ele achou que ela estava grávida de outro, não é? Além dela não ser mais virgem, eles já estavam comprometidos. Então, além de ser um adultério, ela já não era mais virgem na concepção de São José. Por isso que ele largou ela secretamente, tá? Porque ela poderia ser apedrejada. Então, se a mulher fingisse que é virgem, ela poderia até morrer. Hoje, o que a moral católica diz? Que você não pode esconder nada, nem homem nem mulher. Para o casamento ser válido, o homem e a mulher não podem esconder nada um do outro. Não é só questão de sexo, não. Eles têm que sentar, eles têm que conversar e eles têm que falar tudo. Porque se esconder qualquer coisa, a igreja anula o casamento. Entendeu? Se o homem esconder alguma coisa da mulher e a mulher esconder qualquer coisa do homem, o casamento é nulo, independente se é de sexo, o assunto seja de sexo ou não. Então os dois têm que ser transparentes, têm que falar tudo, né, para que o outro não case enganado. Senão aqui poderia até morrer. Claro que hoje, né, é totalmente diferente. Ok? Então, gente, é mais ou menos isso que fala sobre a questão da virgindade aqui no Antigo Testamento. Ok? Hoje, gente, São Paulo, nós temos lá, São Paulo, na Carta aos Coríntios, capítulo 7, ele fala, né, sobre essa questão de celibato, né, de como que funciona esse negócio. Como não é a nossa aula de hoje, então eu quis colocar aqui como era a visão no Antigo Testamento, não é?
Claro que hoje, é isso, né? A nossa cultura hoje é totalmente diferente, tá? Mas a igreja ainda, vamos dizer assim, pede, né, que as mulheres e os homens também levem a sua pureza até o casamento. A gente sabe que a maioria hoje já não faz mais isso, mas é o que a igreja pede hoje, né, no Novo Testamento, ok? Então essa é a lei de Deus, mas hoje em dia a gente sabe que é complicado, é difícil, né? Aí depois vem a questão do adultério e da fornicação. O que é adultério, gente? E o que é fornicação? Primeiro eu vou explicar para você entender. O contexto aqui do Antigo Testamento é diferente do Novo. Mas o Novo fala de adultério, inclusive é um mandamento, não cometerás adultério. E São Paulo também fala da fornicação. Por isso que eu preciso falar aqui para você. A diferença entre adultério e fornicação. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Eu vou até fechar aqui para te explicar. O adultério é para quem é casado, por exemplo. Um casal é casado na igreja, tá? Casou ali na igreja, entendeu? O homem ou a mulher, os dois, né? Não tem mais esse negócio de só a mulher. O Novo Testamento não traz mais esse machismo. Aqui a gente vai ver que eles falam só da mulher, como se só a mulher cometesse esses pecados. Entendeu? Mas o Novo Testamento fala para a mulher e fala para o homem. Os direitos são iguais. Entendeu? Então, se o homem ou a mulher são casados e eles têm uma relação com uma outra mulher, uma relação sexual. O homem é casado e tem uma relação sexual com uma outra mulher que não é a sua esposa, e a sua esposa tem uma relação sexual com outro homem que não é o seu marido, é adultério, entendeu? Agora, a fornicação é para quem é solteiro, entendeu? O homem é solteiro, a mulher é solteira e eles têm uma relação sexual, aí é fornicação, tá? Então, fornicação é o sexo de duas pessoas que são solteiras, sem casar. Aí engloba tudo. Quem é solteiro, quem mora junto, sem ser casado, e também quem é casado só no cartório. Ok? Porque para Deus só é válido o casamento na igreja. Entendeu, gente? Então, o casamento no cartório é só um contrato humano. Mas para Deus, o casamento correto é na igreja. Tá? Então, quem é casado só no cartório também está em fornicação. Não é adultério. Adultério é quem é casado na igreja e tem relação com outra mulher e outro homem que não é sua esposa ou seu marido. Aí é adultério. Agora, fornicação é esses casos que eu já falei. Quem é solteiro, quem mora junto sem ser casado e também quem é casado só no civil. Por isso que a Igreja Católica exige que quem é católico case primeiro no cartório e depois case na igreja. E eles só vão morar junto depois que casa na igreja. Quem é católico aí e casou na igreja sabe disso. Não pode morar junto enquanto não casar na igreja, porque aí não tem a bênção de Deus. Ali no cartório é só um contrato humano, pelo juiz. E outra, no cartório pode divorciar. Na igreja não pode divorciar. Inclusive, nós vamos falar sobre divórcio daqui a pouco. Tá? Eu esqueci de falar. Também tem outro tipo de adultério. A não ser, são dois casos de adultério. Quem é casado e tem relação com uma outra mulher e outro homem. E tem um segundo caso, o homem e a mulher, que larga sua mulher. Ele casa na igreja. Ele larga sua mulher, larga o seu marido e se junta com uma outra pessoa, é o que nós chamamos de casais de segunda união. Tá? Então, vamos supor, estou dando um exemplo, eu casei na igreja, separei da minha mulher e arrumo uma outra mulher e começo a morar com ela. Aí é segunda união, também é adultério. Por quê? Porque eu ainda sou casado com a primeira mulher. A única coisa que rompe o vínculo matrimonial são duas coisas. Primeiro, a morte, tá? Segundo, a nulidade do casamento.
São os dois jeitos de você eliminar o seu primeiro casamento. Tá? Se um dos dois morrer, aí você volta a ser solteiro. E se você consegue a declaração de nulidade do seu casamento. O que é isso? Se você casou com uma pessoa, tá? Mas houve alguma coisa no casamento que fez o casamento ser nulo, a igreja não anula casamento. Não. Se o casamento foi válido, ninguém pode anular, nem o Papa. Tá? Agora, pode ter acontecido alguma coisa no casamento que o casamento não valeu. Agora, tem que ser alguma coisa que aconteceu antes do casamento. Por exemplo, aquilo que eu falei aqui antes. Se você casou enganado, se uma pessoa te enganou, em qualquer situação, aí você pode pedir a nulidade. Se você casou enganado, você pode pedir a nulidade do seu casamento. Agora, se você foi enganado depois de casar, aí já não pode anular mais. Aí você pode me perguntar assim, mas eu sou obrigado a viver com essa pessoa que me enganou depois? Veja, você pode até separar dela fisicamente, mas o casamento continua. Tá? O vínculo matrimonial continua. Por quê? Porque o que acontece depois do casamento não anula mais o casamento. Tem que ser aquilo que aconteceu antes ou até o dia do casamento. Mas se aconteceu depois, meu marido arrumou uma amante. Se ele já tinha essa amante antes do casamento, você pode pedir a nulidade. Você casou enganado, a menos que você sabia e aceitou. Aí é diferente. Agora, se ele arrumou essa amante depois do casamento, aí não pode anular mais. Mas, não quero mais viver com ele. Você pode até largar dele. Agora, você não pode casar de novo. Porque você ainda é casada com ele. Aí você está em adultério. Você e ele. Entendeu? Então é isso. Essa é a lei do Novo Testamento. Agora, aqui no Antigo Testamento, o que acontecia? Sobre a fornicação e o adultério. Quem era pego, tanto em fornicação quanto em adultério, era apedrejado. É isso que fala aqui. Entendeu? Tanto a fornicação como o adultério, a pessoa era apedrejada, era o caso de Nossa Senhora que eu falei. Claro que Nossa Senhora não cometeu nenhuma, Deus me livre. Eu estou dizendo que São José pensou isso. Por isso que ele quis largar Nossa Senhora. Ele quis largar ela secretamente. Por quê? Porque eles já eram casados, né, não moravam juntos, mas já tinham um compromisso, não é? E ele viu que ela estava grávida. Não era dele, que ele não tinha nada com ela. Então, e ele sabia que Nossa Senhora era uma mulher santa. Ele sabia disso. Então, ele falou, não, vou embora, né, porque eu não sei o que está acontecendo. Foi onde que o anjo chegou para ele e falou, não tenha medo. Né, Maria concebeu do Espírito Santo, ela não teve pecado ali. Entendeu? Mas se uma mulher fosse pega, só você ler João 8. Aquela mulher lá que foi pega em adultério. Ela ia ser apedrejada. Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então no Novo Testamento você não pode matar por causa de pecado de ninguém. Ninguém precisa morrer por causa disso. Hoje o que você tem que fazer? Cometi um pecado de fornicação, de adultério. Confessar. Hoje você não morre mais, você morre espiritualmente, é pecado. Os dois é pecado, o adultério e a fornicação. Então, se você cometeu um adultério, se você cometeu uma fornicação, você não pode comungar. Tem gente que fica bravo com a igreja. Hoje mesmo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu prezo muito, né, conversando comigo, falou, é por isso que eu me afastei da igreja católica. Por quê? Porque eu quero comungar, entendeu? Mas a igreja católica não aceita quem mora junto, não aceita essas coisas. Mas não é a igreja, gente, é a lei de Deus. A igreja simplesmente ela acata aquilo que está na Sagrada Escritura. Aqui fala bem claro, fornicação e adultério, a igreja é contra. Entendeu? A gente vai ver daqui a pouco o divórcio. Deus tolerava o divórcio no Antigo Testamento, mas no Novo Jesus já fala, não separe o homem que Deus uniu. Entendeu? Então não é que a igreja seja má, a igreja está cumprindo a lei de Deus. Agora, o que você tem que fazer? É você que tem que saber se você quer aquilo para você ou não. Por isso, gente, que eu falo para vocês, tá? Eu falo para você, se você ainda não é casado na igreja, pense bem. Pense bem. Por quê? Casamento na igreja não é brincadeira. Infelizmente, até pessoas de dentro da igreja, que se dizem católicos,
né, que são catequistas, que às vezes trabalham dentro da igreja, sabem das leis da igreja, mas não cumprem. Então, gente, você só se case se você realmente tem certeza que você quer casar para a vida toda, porque depois você não pode separar mais. Tá? E você que não é casado na igreja, você, infelizmente, eu tenho que falar para você, você está vivendo em adultério. Fazer o quê? Em fornicação. E você que é de segunda união também, você não pode comungar. Não pode. O Papa João Paulo II foi bem claro. Ah, mas o Papa Francisco falou que dependendo... Veja, o Papa Francisco não falou que os casais de segunda união podem comungar. Ele não falou isso. Entendeu? E isso é uma análise que o Papa fez, né? Lá, um documento que ele colocou, é uma análise que ele fez em alguns casos muito especiais, que ele deu autoridade para o padre ou para o bispo analisar a questão de cada pessoa, mas ele não disse que as pessoas de segunda união agora estão liberadas para comungar. Claro que ele não falou isso. Por quê? Porque o catecismo da igreja e o Papa João Paulo II foram bem claros. Tá? Não pode receber a comunhão, é adultério, é fornicação. Não pode. Então, gente, pense bem. Pense bem quando você for tomar uma decisão, converse com a pessoa, entendeu? Porque depois não tem mais como voltar atrás, entendeu? A menos que você peça a nulidade do seu casamento. É diferente. É outra coisa que você pode fazer. Às vezes você está 10 anos com uma pessoa em segunda união, mas você ainda não entrou no processo de nulidade do seu casamento. Então, às vezes, quem sabe, aí você pode ter uma declaração de nulidade do seu casamento. Quem sabe? E você volta a ser solteiro novamente. Então, gente, vamos levar as coisas de Deus a sério. Tá? A igreja não brinca com essas coisas. Aqui no Antigo Testamento a pessoa morria. Hoje não, mas continua sendo um pecado. Tanto o adultério quanto a fornicação. Todos os dois. Entendeu? Um homem não tomará a mulher do seu pai para não retirar dela... Né? Aí aqui, né, eu já expliquei sobre isso. Né? A questão de parentesco. Né? A igreja também não quer que haja casamentos entre parentes. Né? Tem muita mulher no mundo, tem muito homem no mundo. Né? Não precisa de ninguém casar dentro da família. Né? Então, isso aí também nós já abordamos também no livro do Levítico, nós podemos pular. Ok? Aqui ele fala, no capítulo 23, sobre a questão do culto. Veja, Deus, gente, ele era muito sério a questão do culto. Por isso que a Santa Missa não pode ser celebrada de qualquer jeito. Eu já falei sobre a seriedade aqui da missa, porque olha a seriedade com que Deus tratava a questão no Antigo Testamento sobre... Por quê? No Antigo Testamento tinha a questão de puro e impuro. As pessoas que estavam impuras não podiam participar do culto de Israel. Hoje, trazendo para a nossa vida de hoje, quem não pode, todo mundo pode participar da missa. Agora, para comungar, se tiver em pecado, não pode, como eu já expliquei. Então, dependendo do pecado, você não pode comungar. Entendeu? E aqui ele começa falando uma coisa interessante. O homem com testículos esmagados ou com o membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? A pessoa que não tivesse, né, os órgãos genitais, ele era considerado impuro. Então, ele não podia participar do culto em Israel. Claro que hoje, isso não tem nada a ver para nós cristãos do Novo Testamento. Agora, a igreja fala uma coisa interessante sobre para a pessoa que é deficiente. Tá? A igreja aceita fazer o casamento de uma pessoa deficiente? Aceita. Mas veja, se a pessoa não puder realizar o ato sexual, aí a igreja diz que ele não pode se casar, nem o homem nem a mulher. Por quê? Porque o casamento ele tem duas finalidades, unitiva e procriativa. E se ele não tiver como fazer, né, realizar o ato sexual, ele não tem como consumar o casamento.
lembrando que o casamento ele é consumado no ato sexual, no primeiro ato sexual do casal. Então, se ele não pode, né, nem ter a parte unitiva e nem a parte procriativa, então a igreja não aceita fazer o casamento. O casamento pode ser nulo. Não é por causa da deficiência dele, não. Se ele puder, se ele for deficiente, mas ele conseguir realizar o ato, ele pode até se casar. Mas se ele não conseguir realizar o ato, né, o homem ou a mulher, mas o homem, né, no caso, né, então a igreja então não pode realizar o ato sexual, o casamento. Agora, veja, gente, tanto o homem quanto a mulher, se eles tiverem algum problema nessa área, eles não podem esconder um do outro, como eu já falei lá atrás. Né? Se o homem tem algum problema nessa área, né? Se a mulher tem algum problema nessa área e eles querem se casar, eles não podem esconder um do outro. Se a mulher tem problemas hormonais, se a mulher está na menopausa, infelizmente isso acontece muito. Né? A gente acha que é só no Antigo Testamento que há essa enganação, mas não. Né? Muita gente engana o outro. Não é? Então, se você tem algum problema nessa área, não esconda da pessoa, porque depois pode ter nulidade do casamento por causa disso. Porque, gente, o casamento é para isso. É a parte unitiva e a parte procriativa. O sexo, dentro do casamento, ele é obrigatório. São Paulo diz lá em Coríntios capítulo 7. Tá? Então, se você é mulher, se você é homem, você tem algum problema nessa área, faça um tratamento antes de casar. Porque isso aí, gente, faz muita gente se separar. Ok? Porque isso é uma parte fundamental para o casal. É Deus quem quis. Tá? Isso aí está na lei do casamento. Tá? Então, gente, estou falando para você que pretende se casar e tem algum problema nessa área. Ok? Aí depois ele fala sobre a questão daqueles que não são judeus. Aí no versículo 4, ele fala que os amonitas, moabitas, não poderão entrar na Assembleia do Senhor. Olha aí, para nós hoje é a igreja. Por quê? Porque eram pagãos, não eram judeus. Então já expliquei isso aqui, não vou voltar. Então, somente os católicos, somente... Não quer dizer que uma pessoa de outra religião não possa ir na missa. Pode ir. Não pode subir no altar, né, celebrar junto com o padre, nem pensar. Nem pensar em ir no presbitério, ir no altar lá e celebrar junto com o padre. De outra religião, nem os católicos não pode. Só o padre, só quem estiver celebrando, imagina quem não é católico. Entendeu? Então aqui já vem do Antigo Testamento. Ok? Deus fala também para não amaldiçoar ninguém. Deus fala para não amaldiçoar ninguém, tá? Por quê? Porque Israel também foi um povo escravo no Egito. Então ele fala para não amaldiçoar ninguém, não é? Gente, a gente não pode jogar pedra em ninguém, julgar ninguém de outra religião. Já falei sobre isso aqui. Tá? Se o fulano é de outra religião, deixa ele viver a religião dele em paz. E a gente vive a nossa, a gente respeita eles e eles nos respeitam. Agora não pode misturar. É isso que ele está falando aqui. Ok? Aí aqui ele fala também da pureza no acampamento. Ok? Isso aí também eu já falei. Procura guardar-te de todo mal. Tá vendo? Se um homem ficou impuro por causa de uma poluição noturna, ele deverá sair fora do acampamento e não voltará. Então, por quê? Porque a parte sexual era considerada impura, tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem, quando ele expelia um esperma, e a mulher, quando ela menstruava, era considerada impura. Claro que, gente, isso é lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Tá? Ah, então se eu tiver poluição noturna eu não posso comungar. Nada a ver. Nada a ver. Isso aqui é no Antigo Testamento. Entendeu? No Novo Testamento não tem nada disso. A mulher menstruada, o homem que também tem problemas, né, de ejaculação precoce, de várias coisas, ele não tem culpa. Essas coisas aí não tem nada a ver. Esses problemas têm tratamento. Se você é homem, se você é mulher, tem problemas na área sexual, vá se tratar, vá se cuidar. Não é pecado nenhum.
ok? Pode comungar normalmente. Você só não pode comungar se você, né, enganar o outro, como eu já falei. Você usou para chantagear o outro, igual eu já expliquei aqui. Tá? Mas isso aqui é tudo no Antigo Testamento, tá bom? Para nós hoje isso não tem mais. O sexo, gente, não é uma coisa suja. Tá? Nem a mulher, quando está menstruada, não é considerada uma coisa suja. Pelo contrário, é o ciclo da vida. É ali que vai nascer um ser humano, né, que vai habitar o céu. Não é? A gente sabe que é aqui que vão nascer as crianças que vão habitar o céu. Então como é que isso é uma coisa suja? Não. Antigamente tinha essa visão que o sexo é sujo, né, que, né, nada disso. Foi Deus quem fez. O sexo, gente, não é feio. Pelo contrário, o sexo é maravilhoso. Claro, no casamento. Agora, fora do casamento, ele é terrível. Por quê? Só traz desgraça. Não é? Não traz benefício nenhum. A pessoa que ela faz o sexo fora do casamento, ela só tem prejuízo. Principalmente a mulher. Ela não ganha nada. Entendeu? Então, esse é o plano de Deus. Eu estou falando aqui dentro do plano de Deus. Se a pessoa quer viver de acordo com a lei de Deus. Ok? É fácil? Não é fácil. Principalmente para nós homens. Não é? Jesus falou, né? A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu sempre falo essa frase, as pessoas morrem de rir. Mas é verdade, eu sei que a carne é fraca. Né? Mas se caiu, levanta. Todo mundo cai, todo mundo pode cair. Não só nesse pecado, mas em qualquer outro. Caiu 10 vezes, levante 10 vezes, vá se confessar. Agora, né? Agora não pode ter vergonha de confessar. Ah, eu tenho vergonha de confessar para o padre, mas você não teve vergonha de pecar, Deus está vendo. Pior você fez, quer fazer o pecado e Deus está vendo. Então não, e o padre já está careca de ouvir essas coisas. O ouvido de padre é pior do que privado, diz a igreja. Já ouviu tudo que é de ruim. Então o padre não vai se assustar, padre, você não vai matar o padre do coração. O padre já está careca de ouvir isso. Entendeu? Mas vá se confessar. Aí ele continua falando sobre as leis sociais e culturais, né? Sobre o escravo. O escravo, gente, tinha muita escravidão nessa época, né? Mas o escravo tinha que ser tratado com respeito, porque Israel foi escravo no Egito. Então Deus está falando aí que o escravo tem que ser tratado com respeito. Ele fala aí a questão das prostitutas. Ele fala de dois casos aí, de prostituta e da prostituta sagrada. O que quer dizer prostituta e prostituta sagrada? Qual é a diferença? A prostituta sagrada é por quê? Deixa para você entender. Vou começar pela prostituta normal. A prostituta normal era aquela que pagava, não é, para realizar o ato sexual. Todo mundo sabe o que é prostituta. E Deus fala pesado sobre isso. Olha o que Deus fala aqui. Não trarás à casa do Senhor teu Deus o salário de uma prostituta. Olha aí, tá vendo? Então, gente, é pecado grave a prostituição. Você está usando o seu corpo de forma errada. Você está cobrando para usar o seu corpo. O seu corpo não é para isso. E é homem e mulher, não é só mulher não. Homem e mulher, é pecado. Os dois casos é pecado. É pecado para a mulher e para o homem que está fazendo e para quem está pagando também. Não é só para um, não. Você que também paga, você também, porque você está contribuindo. Entendeu? Então, tanto a pessoa que pagou quanto a mulher e o homem, os dois estão cometendo pecado. E até mesmo quem vai no ambiente é pecado. Ah, eu vou lá no ambiente da prostituição, mas eu não paguei. Mas você está no ambiente, ali é um antro de pecado. Você está contribuindo, você não pagou para ter a relação, mas você pagou, alguma coisa ali você pagou, e aquilo ali está fomentando a coisa errada, o pecado. Então, só de você estar ali no meio, você já está se juntando. No meio, não, então também é pecado. Então isso é prostituição. Agora, a prostituição sagrada, aí não é no caso do sexo, não. Deus, ele considerava o Israel, quando ele largava Deus para adorar outros deuses, uma prostituição. Por quê? Porque era um casamento entre Deus e Israel.
Israel era esposa de Deus, como a igreja é esposa de Cristo. Então, quando Israel largava Deus para se prostituir com os deuses dos pagãos, era considerado prostituição. Então, isso é uma prostituta sagrada que fala aqui. Ok? Que não deixa de ser também pecado, é idolatria, não é? Aí ele fala aqui a questão de emprestar dinheiro a juros. Eu confesso a você que eu não procurei ainda saber o que a igreja diz sobre isso. Tá aí uma coisa que eu ainda não... Isso que eu estou falando, eu não sei tudo. Eu tenho também que, inclusive, eu posso até perguntar, né, quando eu estiver com um sacerdote ou com um diácono, é uma pergunta que eu até preciso fazer, que eu nunca tive curiosidade de saber. A Bíblia fala aqui, para não emprestar dinheiro a juro para o teu irmão. Isso aqui é no Antigo Testamento. Eu não sei o que a igreja fala no Novo Testamento, porque Jesus não fala nada sobre isso. Né? Então eu não sei o que a igreja fala hoje sobre isso. Porque no Antigo Testamento não podia emprestar dinheiro a juro. E eu sei que tem muita gente que empresta dinheiro. Empresta dinheiro para fulano, Bertano e Ciclano. Né? E tem gente que cobra juro e tem gente que não cobra. Pode ou não pode? Não sei. Tá vendo? Isso que eu falo. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo. Né? A gente estuda tanta coisa na teologia, mas às vezes fica alguma coisinha que você esquece até de perguntar. Tá aí uma pergunta que eu ainda não fiz para um sacerdote, para um diácono. E será uma próxima pergunta que eu farei. Então, eu não saberia responder se pode ou não pode, hoje, no Novo Testamento, né, um cristão emprestar ou não dinheiro a juro. Tá? Eu não me lembro de uma passagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento que fale sobre isso. Eu acho que não tem. E eu não sei também se o catecismo da igreja fala alguma coisa, né? Não sei. Eu teria que realmente pesquisar. Entendeu? Eu posso dar aqui uma opinião. Eu acho que emprestar dinheiro a juros não é muito legal. Não é? Porque o outro, às vezes, pode ficar prejudicado. Às vezes, o outro, se ele te pediu dinheiro, é porque ele não tem. Né? Então, quer dizer, ele vai... Então, o outro vai ter mais dificuldade ainda para te pagar. Entendeu? Então, a menos for... Porque se ele te pediu dinheiro é porque ele está precisando. Então, você ainda vai cobrar juro dele? Eu acho, é a minha opinião. Aí não é a igreja falando, eu vou ver o que a igreja nos ensina. Tá? Mas é uma opinião minha. Eu acho que o dinheiro a juro não é muito legal. Entendeu? Eu acho que não deveria a gente emprestar dinheiro a juro. Eu acho. Mas eu vou saber o que a igreja nos ensina. Ok? Aí é que ele fala, né, que pode fazer empréstimo, entendeu? Poderá fazer um empréstimo com juros ao estrangeiro, contudo emprestará sem juros ao teu irmão, para que o Senhor teu Deus abençoe todo o empreendimento da tua mão na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Aqui tem uma coisa interessante, né? Deus fala que para Israel não pode cobrar juros, mas de fora pode. Então aqui uma coisa interessante também. Então quer dizer, como hoje, né, não tem mais essa divisão, né, eu acho que não... Isso eu estou falando, eu acho que não precisa emprestar dinheiro a juros. É uma opinião, não é coisa da igreja ainda, que eu ainda vou perguntar o que a igreja ensina sobre isso. Eu nem sei se a igreja ensina alguma coisa sobre isso. Entendeu? Aí depois fala sobre a questão da promessa, que eu já falei aqui também várias vezes. Quando ofereceres um voto ao Senhor teu Deus, o voto quer dizer uma promessa, não tardes em cumprir. Já falei sobre isso aqui várias vezes. Pois o Senhor teu Deus certamente irá reclamar de ti, e em ti haveria um pecado. Olha aí. Então, pode fazer promessa, mas tem que cumprir. Se você não cumpriu, cometeu um pecado, basta confessar. Se abster de fazer uma promessa, não haverá pecado em ti. Então, não é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer promessa, mas se fez, cumpre. Contudo, cuidarás de cumprir a promessa que os teus lábios proferirem, uma vez que a tua boca ofereceste espontaneamente uma promessa ao Senhor teu Deus. Então, está bem claro. É aquilo que a igreja ensina. Você não é obrigado a fazer promessa, mas se fez a promessa, cumpra. Porque Deus está sendo testemunha, você está fazendo Deus de mentiroso. Eu não consegui cumprir, fiz uma promessa, mas não consegui.
é um pecado. Você vai ter que ir lá e se confessar com o padre. Ok? É isso aí. Quando entrares na vinha do teu próximo, aí aqui ele fala que você pode comer, não é, daquilo, não é, que está no teu próximo, até ficar saciado, mas nada carregues em teu cesto, ou seja, nada roube, né? Então você deve, melhor é você pedir. Se você quer alguma coisa do vizinho, o vizinho tem lá um pé maravilhoso do que você gosta. Você vai lá e pede, eu tenho certeza que o vizinho não vai te negar. Agora não roube, não é? Quando entrares na plantação do teu próximo, poderá colher as espigas com a mão, mas não passes a foice na plantação do teu próximo. Claro, não é seu. Como é que você vai passar foice na coisa que não é sua? E aqui no capítulo 24, eu vou encerrar com a questão do divórcio que eu falei lá no começo. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou falar sobre o divórcio, está aqui no capítulo 24 do livro do Deuteronômio. Quando o homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, o matrimônio é consumado no primeiro ato sexual, tá? Mas esta logo depois não encontrar mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele lhe escreverá então uma carta de divórcio e a entregará, deixando sair de sua casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começa a pertencer a um outro, e se também este a repudia, e lhe escreve e entrega em mãos uma carta de divórcio, e a deixa ir de casa em liberdade, ou se outro homem que a tinha esposado vem a morrer, o primeiro marido que tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ela ter se tornado impura. Isso seria um ato abominável diante do Senhor. E tu não deverias fazer pecar a terra que o Senhor teu Deus te dará como herança. Então, gente, aqui uma coisa interessante. Deus tolerava o divórcio em alguns casos no Antigo Testamento, mas Deus aqui já falava, não é? Que a mulher ficava impura. Por quê? Porque ela se divorciou do primeiro e já logo já teve uma outra relação com outra pessoa. Então aqui Deus já fala, né, que ela não pode voltar com o primeiro marido. Por quê? Porque ela já foi do segundo. Então olha como é que Deus já na mentalidade do Antigo Testamento, a moral já começava a ver que não era correto. Tá vendo? Por isso que Jesus fala lá no Novo Testamento, que Deus tolerava no Antigo Testamento o divórcio. Moisés tolerava, mas não é que Deus gostava do divórcio, que Deus aprovava. Deus tolerava o divórcio no Antigo Testamento. Em alguns casos, mas nesse aqui Deus já não aceitava. Se a mulher divorciasse do primeiro, né, casasse com o segundo, entendeu? E depois largasse o segundo, ela não podia voltar para o primeiro. Então olha como é que Deus já via aí uma coisa já errada. Então, gente, Jesus lá no Novo Testamento, Jesus já fala o quê? Não, o divórcio é uma coisa que não é lei de Deus, é uma lei humana, por causa da dureza do coração, ou seja, do pecado do homem e da mulher. O pecado original foi o que desvirtuou tudo. Mas no Gênesis não era assim. No Gênesis o que acontecia? O homem deixa seu pai, sua mãe, né, se casa com a sua mulher, homem com mulher, e os dois são uma só carne. Né? Aí acontece a união, e aí acontece o sacramento do matrimônio. Não separe o homem o que Deus uniu. Então o divórcio é uma lei humana, não é uma lei de Deus, não é uma lei divina. Não foi Deus quem colocou o divórcio. Moisés tolerou em alguns casos, mas Deus já não aprovava 100%. Não é? Vamos dizer assim, Deus deixava em alguns casos, no Antigo Testamento, mas quando chegou Jesus botou tudo no lugar novamente, porque Jesus veio colocar tudo no lugar como era antes do pecado. Nós temos que entender isso, gente. O Novo Testamento já é mais ou menos uma preparação para a vida eterna. Entendeu? Então, quer dizer,
Jesus já fala, né? No começo não foi assim, antes do pecado não foi assim, não é? Então Deus não é a favor do divórcio, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje virou moda. Virou moda. Ah, eu caso, se não der certo eu divorcio. Não é lei de Deus isso. Por isso que a Igreja Católica não aceita o divórcio. Entendeu? Uma vez casado na igreja, se o casamento for válido, nem o Papa pode divorciar uma pessoa. Entendeu? Como eu já expliquei aqui, a igreja faz nulidade de casamento. É diferente. Analisa se o casamento realmente aconteceu ou não, se não houve enganação. Agora, se o casamento aconteceu, nem o Papa pode divorciar uma pessoa. Ninguém. Entendeu? Então, gente, pense bem. Você que pretende se casar, pense bem se realmente é isso que você quer. Tá? Converse com seu cônjuge. Namore muito. Gente, o namoro é para isso. O namoro é para conversar e chegar a um acordo. É isso mesmo que você quer? É com ele que você quer casar? É com ela que você quer casar? Você tem certeza? Não está chantageado por ninguém? Pelo pai, pela mãe? Não é? Pela igreja? Não. Não é só para mostrar para os outros? Não. Você quer? Ah, ele é pobre, né? Você não pode esconder nada da pessoa. Se você for pobre, tem que falar que é pobre. Se você tiver uma deficiência, tem que falar. Porque depois, gente, não tem como mais voltar atrás. Entendeu? Então, gente, vamos levar essas coisas a sério. É um sacramento. É um dos 7 sacramentos da igreja. Ok? Então vamos levar essas coisas a sério. Isso não é brincadeira. Casamento na igreja não é brincadeira, gente. Tá? Por isso que depois não é feliz. Não é? Por quê? Porque não tem um bom preparo. Os casamentos têm que ser bem preparados. Ok? Porque, infelizmente, tem muita gente que casa, mas nunca deveria ter casado. Entendeu? Porque não sabe realmente o que é o sacramento do matrimônio. Não é? Nunca estudou, não é? Por exemplo, quais são os pontos que a igreja pode declarar um casamento nulo. Isso que eu estou falando aqui para você. Tem 17 casos que a igreja pode anular um casamento. Anular não. Dizer que o casamento não valeu, vamos dizer assim. 17 casos. Muita gente não sabe disso. Muita gente casa e não sabe. Não é verdade? Por isso que sabia que hoje está assim de casos de nulidade de casamento? Assim. E muitos conseguem. Por que conseguem? Porque muita gente casa enganado. 99% das pessoas casam enganadas. Não estão preparadas para casar. Entendeu? Então espero que você tenha entendido. Tá? Nós paramos aí no capítulo 24 do Deuteronômio. Na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos continuar. Ainda não acabou não. Se Deus quiser, nós ainda vamos, mais algumas aulas aí para terminar esse livro do Deuteronômio. Tá, gente? Essas coisas não é fácil, não. Por isso que eu peço a você, reze muito por mim. Nas suas orações, gente, por favor, rezem muito por mim, porque, olha, não é uma coisa fácil não, falar essas coisas aqui, não é? Ensinar o que a igreja nos ensina, não é fácil. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar o que eu quero falar. Não é? Não, pode, né? Pode fazer sexo à vontade aí, mas eu não posso chegar e falar isso. Não é? Não. Eu tenho que falar aquilo que a igreja nos ensina. Não é? Então, você pode divorciar à vontade. Eu poderia chegar aqui e falar. Entendeu? Mas eu não posso trair Jesus, eu não posso trair a igreja na qual eu pertenço, na qual eu sigo. Tá? E eu pretendo ser fiel até a minha morte. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? E deixe os seus comentários aí, alguma coisa que eu falei aqui que você não entendeu. E se tem alguém que às vezes sabe a resposta que eu falei aqui que eu não sei, você pode me ajudar também. Se tem algum catequista, diácono, padre que está assistindo o meu vídeo e tem a resposta que eu vou perguntar sobre a questão do dinheiro a juro, que eu também até hoje não perguntei, então pode deixar aí nos comentários aí. Ó, a igreja diz isso, isso. Pode ou não pode emprestar dinheiro a juro? Você também pode me ajudar, tá?
Então, sem problema nenhum. Já falei que eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo. A prova é essa. Que eu não sou um sabe-tudo. Pelo contrário, eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei nada. Eu estou estudando, junto com vocês. Eu estudo também para dar aula para vocês, eu também estudo. Então, se tem alguém aí que sabe, pode me ajudar aí, coloca nos comentários. Podemos ou não podemos emprestar dinheiro a juros? Mas vocês me ajudam, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.